Bom, a gente já começou com um módulo de cardio, basicamente. E nada, vocês vão ver que em todas as aulas vão repetir a maioria dos fármacos. Algumas a gente agrega novos, em alguma aula que a gente vê classes de fármacos que a gente já viu, tipo, já desenvolveu por completo. É, não sei, vou tentar agregar algo, a gente vê de novo para fazer um repasso. Mas de qualquer forma, hoje a gente vai ver alguns fármacos que entram novos para o tratamento específico de cardiopatia isquêmica. Mas, por exemplo, beta-bloqueantes a gente vai falar um pouquinho, só que eu não vou entrar tanto a fundo, porque em hipertensão a gente já viu bastante sobre eles. Mas basicamente, cardio, os fármacos que a gente tem disponíveis, a gente vai poder usar quase para tudo. Mas em algum momento a gente vai poder usar grupos de fármacos que a gente já viu em determinadas patologias. Então, com isso, já aviso vocês que muito provavelmente talvez seja mais fácil de estudar para esse parcial, pelo fato de que engloba muita coisa. Então, muito importante, talvez uma dica para deixar para vocês aí, tipo, no que enfocar e tudo mais, tudo que é diferente. Por exemplo, beta-bloqueante, nossa, a gente pode usar para tudo, praticamente para tudo em cardio. E para que a gente não pode usar? Por exemplo, insuficiência cardíaca descompensada, que a gente viu que era uma contraindicação de beta-bloqueantes, inclusive uma contraindicação absoluta. Então, sempre pegar no que a gente não pode usar, o que é muito diferente, ou algum que é muito bom para algum tipo de coisa. Geralmente, os beta-bloqueantes eles são bons para todas as patologias cardíacas. Não quer dizer que eles vão ser sempre primeira linha em todas as patologias cardíacas. Então, ter um pouquinho digamos, de diferença em relação a isso. Realmente é o que são especiais a algum grupo de fármaco. Bom, começamos com tratamento para cardiopatia isquêmica, que é o que a gente tem para ver hoje, que é o que vocês vão ver semana que vem na faculdade. E bom, aqui eu coloquei algumas coisas para a gente ter em conta. Primeiro, que a cardiopatia isquêmica vai sempre falar de alguma patologia no coração aonde se altera todo o equilíbrio que a gente tem entre a oferta e a demanda de oxigênio, principalmente para o músculo cardíaco ou o coração em geral. Então, para isso, a gente pode fazer duas coisas. A gente pode diminuir essa demanda, essa necessidade do coração pelo oxigênio, ou então a gente pode aumentar o oxigênio ofertado para o coração. E aqui que a gente tem justamente as duas divisões principais, digamos, de categoria de como a gente pode tratar de forma geral a cardiopatia isquêmica. Dentro dos fatores que a gente pode fazer para diminuir a demanda, essa necessidade de oxigênio do coração, é alterando a frequência cardíaca e ou a contractilidade, que na verdade as duas coisas estão muito ligadas entre elas. Porque se a gente diminui a frequência cardíaca ou a gente diminui a contractilidade, a gente diminui essa necessidade do coração pelo oxigênio, justamente porque o coração está trabalhando menos. E como a gente pode fazer isso? Com um fármaco que a gente já viu, que a gente estava falando até agora, os beta-bloqueantes, e também os bloqueantes de cálcio. Principalmente os beta-bloqueantes vão interferir a nível da frequência cardíaca e os bloqueantes de cálcio principalmente na contractilidade. Não quer dizer que um beta-bloqueante não pode interferir na contractilidade, sim pode, porque como eu falei, a frequência cardíaca e a contractilidade estão muito ligadas entre si. E outra coisa que a gente pode fazer é alterar a pré-carga e ou a pós-carga. E dessa forma a gente vai alterar com uma classe de fármacos que a gente vai ver hoje, que são os nitratos orgânicos, e também com os bloqueadores de cálcio, quando a gente fala da diminuição da vasoconstrição periférica. Isso me aumenta, a gente diminui um pouco o retorno venoso, e dessa forma a gente diminui também um pouco do trabalho do coração. E entre os fármacos que a gente pode usar para justamente aumentar o quanto de oxigênio chega para o coração, primeiro o que a gente precisa fazer para isso acontecer, para a gente aumentar esse suministro de oxigênio para o coração? Mexer no fluxo coronário, tá? E no fluxo sanguíneo regional do miocárdio, porque a gente sabe, tudo bem, que o coração está principalmente irrigado pelas coronárias, mas a gente também precisa assegurar que esse sangue não só chegue nas coronárias, mas também na parte dos miocardiocitos, que é onde a gente precisa que eles estejam funcionantes para o coração poder ter, digamos, exercer sua função bem feita. Para isso a gente pode usar vasodilatadores, como por exemplo os bloqueantes de cálcio, que a gente já viu,
As estatinas, porque elas vão diminuir o colesterol, e a gente diminui o colesterol, a gente diminui o risco de formar uma, oh meu Deus, do risco de aterosclerose. E as estatinas é um fármaco que a gente não vê na aula hoje por dois motivos. Primeiro, porque segundo o PowerPoint de vocês da faculdade, não entra estatinas para a gente ver hoje. E segundo, porque vocês vão ter uma classe específica de fármacos que são dislipemiantes, ou seja, que vão alterar todo o sistema, digamos, lipídico do corpo. Então a gente deixa para ver as estatinas nesse momento. Mas tenham já, pelo menos, digamos, uma noção de que as estatinas elas podem ser usadas no tratamento de cardiopatia isquêmica. E também antitrombóticos, que aqui vai entrar alguns fármacos que a gente viu na primeira era, que inclusive uma coisa que eu ia comentar com vocês, no aponte que eu fiz para a aula de hoje, que seria de cardiopatia isquêmica, os fármacos, por exemplo, beta-bloqueantes, no caso hoje não entra diuréticos, mas enfim, beta-bloqueantes, por exemplo, que entra hoje, mas que a gente viu na aula de hipertensão arterial, no aponte não vai estar descrito de novo os beta-bloqueantes, porque seria basicamente eu copiar e colar de um aponte para o outro. Porém, por exemplo, os antiagregantes, anticoagulantes e os fibrinolíticos que a gente viu lá na primeira era, como a gente não tinha os apuntes ainda, aí sim eu coloquei nesse apunte porque não faz muito sentido já que eles entram na aula. De qualquer forma, aqui hoje, como os antiagregantes, anticoagulantes e fibrinolíticos foi algo que a gente também já viu em aula aqui ao vivo, digamos, já tem gravado, tem os mapas mentais, não é algo que a gente vai discutir tanto hoje, até porque podem ser usados, mas a gente tem outros fármacos que são mais importantes, digamos, nesse tratamento. Bom, aqui eu já falei um pouquinho a respeito da cardiopatia isquêmica, que é justamente quando altera esse desbalance, ou que o coração recebe menos oxigênio, ou quando ele precisa mais de oxigênio, ele não tem esse oxigênio disponível. E como que a gente pode tratar de maneira geral com antianginosos, que basicamente são fármacos que vão alterar principalmente os sintomas da cardiopatia isquêmica. Porque se a gente lembrar, a gente tem a angina de peito, pode ser estável, inestável, e que justamente essa dor opressiva pré-cordial, então a gente pode tratar de certa forma. Tem alguns fármacos que a gente vai ver mais pra frente, que é justamente só para tirar essa dor, mas a intenção justamente é poder tratar de uma forma que além de tirar a dor, trate também a causa do porquê que apareceu essa dor nesse paciente. Então aí entraria um grupo grande de fármaco como antianginosos, como por exemplo o que a gente vai ver hoje, os nitratos eles podem ser justamente porque eles vão fazer uma vasodilatação e com a vasodilatação supostamente a gente diminui essa dor porque a gente diminui a área isquêmica. Também os antiagregantes, como por exemplo, alguém lembra um exemplo de antiagregante? Aspirina? Por exemplo, a aspirina, tenham em conta que não é algo que a gente viu ainda, mas a aspirina faz parte de um grupo que eu acho que a gente comentou, inclusive na aula de antiagregantes, que são os AINES. Então, a aspirina é o único AINES que pode ser usado em cardiopatia isquêmica. Nenhum outro AINES pode ser usado, de fato, é contraindicado o uso de AINES em cardiopatia isquêmica. Porém, a aspirina está dentro dos AINES e ela sim pode ser usada, de fato é usada e é indicada para esse tipo de tratamento. Então, por fora dos AINES, quais outros antiagregantes a gente tinha? Porque no caso a aspirina é um AINES, que outros a gente tinha de antiagregante? Antagonista do receptor 3B. Clopidogrel. Perfeito, a gente tem o clopidogrel, que ele é do grupo das cianoperidinas, e o que a Bianca falou, que a gente tem os antagonistas da glicoproteína 2B3A, como por exemplo aquele anticorpo monoclonal, que era o oh meu Deus, agora não vai me sair o nome. Só uma coisa, eu acabei de sair de uma aula de casos clínicos, então eu tô com a cabeça, meus neurônios não estão fazendo muito sinapse direito. Mas enfim, os antagonistas da glicoproteína 2B3A também entram aqui. Além disso, os anticoagulantes também, por exemplo, quais? Heparina. Perfeito, Warfarina, fenofumarol. perfeito. Lembram de algum fibrinolítico? Streptokinasa, uroquinasa e alteplasa. Perfeito, que justamente vão pegar toda essa rede de fibrina, quebrar e não deixar aumentar, digamos, a formação de uma possível placa de ateroma. Bom, os IECA, quem eram os IECAs? Inibidor do ECA, né?
Exatamente. Da ECA, que era a enzima convertidora de angiotensina. Então aqui a gente já pega mais um fármaco que a gente viu lá em hipertensão arterial que pode ser usado aqui. Os ARA2 também podem ser usados, que eu não coloquei aqui, mas de qualquer forma, os fármacos que interferem a nível de angiotensina 2 podem ser usados, já seja ECA ou os ARA2, que os ARA2 eram os antagonistas de receptores de angiotensina 2. E as estatinas, que aqui eu escrevi errado, que estava escrito, quer ver? Enfim, eu tinha escrito errado e eu consertei aqui agora. Estarinas, que isso não existe, tá? Estatinas. Bom, que é o grupo de fármacos que eu falei que são não são antilipemiantes, mas enfim, alteram toda a questão do colesterol, diminuem o colesterol, então podem ser utilizados também para tratamento da cardiopatia isquêmica. Mais que nada, para um tratamento de mantenimento e profilaxis de uma possível nova cardiopatia isquêmica, digamos, principalmente esse uso, mas está também dentro de um tratamento geral do que seria a cardiopatia isquêmica. Bom, então começamos com o principal grupo da aula de hoje, que são os nitratos. Primeiro, nitratos, saber que todos eles são prodrogas. Isso quer dizer o quê? Tem que sofrer o metabolismo para ser ativado. Perfeito. E sofrer um metabolismo para ser ativado basicamente eles precisam sofrer alguma mudança que não importa tanto, que eu vou explicar para vocês agora. Bom, não sei se não importa tanto depois do parcial que vocês tiveram, mas enfim, vou contar para vocês que os nitratos em geral, quais são? Trinitrato, que aqui eu também não sei o que eu escrevi. Trinitrato de glicerilo, que é mais conhecido como a própria nitroglicerina. Temos o dinitrato de isosorbida e o 5-mononitrato de isosorbida. Traduzindo, nitroglicerina, dinitrato de isosorbida e mononitrato de isosorbida. Bom, eles todos na sua composição química, digamos, eles têm o óxido nítrico ali dentro da estrutura química toda dessa molécula, desse fármaco. Então, o que acontece? Como eles são uma prodroga, o que vai acontecer? Quando eles sofrerem esse metabolismo, eles sofrerem essa mudança da sua forma normal para serem ativados, o que vai acontecer? Basicamente vão se desfazer alguns enlaces que tem dessa molécula completa do fármaco e vai se liberar o óxido nítrico, que é justamente o óxido nítrico que vai ser o responsável por fazer a vasodilatação. E como que o óxido nítrico faz a vasodilatação? Bom, o óxido nítrico, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a concentração de GMP cíclico. E se vocês lembram de algum lugar, o GMP cíclico ele é um vasodilatador. Por quê? O que o GMP cíclico vai fazer? Ele vai diminuir a disponibilidade de cálcio. Disponibilidade de cálcio. E se a gente não tem cálcio, a gente não tem contração. Então, supostamente, a única coisa que sobra para o músculo liso fazer, nesse caso o músculo liso vascular, é se dilatar. Justamente porque ele não pode se contrair. Então, tudo isso é o que está basicamente escrito aqui. Por quê? O óxido nítrico que vai ser gerado pela biotransformação. O que é biotransformação? O metabolismo, que vai envolver alguma enzima. Por quê? Para a gente desfazer esse enlace que eu falei, que tem de toda a molécula do fármaco, que tem a parte do óxido nítrico, e eu conseguir liberar esse óxido nítrico dessa molécula toda do fármaco, eu preciso usar uma enzima. Qual enzima? Por exemplo, aldeído desidrogenasa de tipo 2. E outras isoformas. O que significam isoformas? Lembra que quando a gente falava de citocromo, a gente tem uma família que é a família do citocromo 450, que a gente estava falando de toda a família de enzimas que fazem parte dessa do citocromo 450. Porém, dentro dessa família a gente tem os integrantes. O que são? Esses integrantes são as isoformas. Quais isoformas? Por exemplo, 1A2, 2E1, 3A4 e 2J2. De novo, não sei o quão importante seriam vocês saberem esse nome. Para mim, seria interessante vocês saberem a aldeído desidrogenasa, porque depois a gente vai ver no metabolismo de um dos nitratos especificamente que a gente usa outra enzima de tipo aldeído desidrogenasa, e saber que está feita por citocromos, até porque a gente tem os inibidores, indutores de citocromo, e se eu alterar isso, eu posso alterar também a ativação desses fármacos. Mas especificamente saber quais citocromos fazem parte, eu diria que não.
mas tudo depende de como for tomada, que é sempre uma surpresa. De qualquer forma, se fosse para sim ou sim saber o 3A4, sempre. Porque o 3A4 é responsável pelo metabolismo da maioria dos fármacos que a gente tem hoje em dia disponíveis. Bom, e todo esse mecanismo de ação vai ser responsável por fazer o quê? Justamente diminuir o retorno venoso ou a pré-carga e assim vai diminuir o consumo de oxigênio pelo miocárdio. E dessa forma é que a gente consegue alterar e diminuir os sintomas e também o progresso dessa cardiopatia isquêmica. Todos eles têm excreção renal, já a gente vai ver um pouco melhor e por separado cada fármaco, mas todos eles eu não vou falar da excreção porque todos eles são iguais, é por via renal. E vocês podem achar com esse nome também nitrovasodilatadores. O que significa isso? Que são vasodilatadores pertencentes ao grupo dos nitratos. Eles têm que se metabolizar, ou seja, nessa metabolização, que seria uma redução, justamente por isso que usa as enzimas do citocromo, porque eu não sei se vocês lembram lá de farmacologia, os citocromos, as principais reações químicas que eles produzem é óxido-redução. Então, nesse caso, os nitratos eles têm que se reduzir até eles conseguirem formar o óxido nítrico gasoso. Ou seja, romper os enlaces até que se solte o óxido nítrico que tem preso dentro da molécula, que é justamente o que vai fazer, que vai gerar essa resposta, certo? Os nitratos nada mais é do que uma puta de uma... Aí tá gravando ainda. Uma molécula enorme que tem óxido nítrico. Então eu vou rompendo o enlace até eu conseguir liberar esse óxido nítrico. A hora que o óxido nítrico liberar, aí sim eu tenho o princípio ativo desse fármaco, certo? Porque o que é o princípio ativo? É justamente a molécula que é capaz de me induzir a resposta que eu estou esperando atrás da administração desse fármaco, certo? Aqui também coloquei de maneira geral, porque esses efeitos adversos, interações, indicações e contraindicações faz parte do grupo de nitratos em geral, seja para qualquer um deles, a nitroglicerina, o dinitrato ou o mononitrato de isosorbida. Efeitos adversos. A mais frequente, de longe, é a cefaleia pulsátil. E tem que saber porque vocês têm que avisar o paciente que isso pode acontecer, porque senão isso pode ser um dos motivos pelo qual o paciente descontinua com o tratamento. Hipotensão ortostática, por quê? Por uma vasodilatação. Porque a vasodilatação vai diminuir a tensão arterial, vai diminuir a frequência cardíaca e isso pode me gerar uma hipotensão ortostática. A cefaleia também é por uma vasodilatação, porque se a gente for parar para pensar, se a gente faz uma vasodilatação muito grande a nível de sistema, principalmente a nível de encéfalo, e não tem tanto espaço, porque a gente sabe que a gente tem a caixa craniana, meninges, o encéfalo ali, isso pode me gerar uma compressão e essa compressão me gera uma dor de cabeça, que seria a cefaleia, e é pulsátil justamente porque basicamente cada latido do coração vai estar jogando mais sangue ali para um lugar que está dilatado, que não tem tanto lugar para poder se expandir, certo? Pode gerar tolerância, e essa tolerância é gerada pelo quê? Aqui entra outro conceito. Para a gente poder ativar esses fármacos, a gente precisa que as enzimas responsáveis por essa ativação usem grupos sulfidrilos. Isso é o que? Basicamente, enxofre com hidrogênio. Então, a gente precisa usar esses grupos sulfidrilos. Só que a gente tem grupos sulfidrilos, digamos, e essas enzimas no nosso corpo tem grupos sulfidrilos que em algum momento vão se esgotar. E a partir do momento que se esgota, não tem o que eu fazer. Porque o mecanismo da tolerância, o que é? Você sempre precisar de mais fármaco para poder chegar na resposta que você tinha antes com menor doses. Então, por que gera? Sempre eu vou precisar de mais e de mais e de mais fármacos? Porque vai esgotando toda a minha reserva de sulfidrilo. Então, a tentativa seria justamente aumentar a dose para ver se eu consigo gerar uma resposta. O por isso é da tolerância. Até agora, tudo que eu falei, inclusive esses 3 efeitos adversos, ficou claro? Porque esses três são os mais frequentes e de longe dos 3 a cefaleia pulsátil, tá? Depois vem menos frequentes, náuseas e vômitos, como está em todo lugar, o rubor facial por conta da vasodilatação, uma bradicárdia pela mesma coisa da vasodilatação, pode gerar... A bradicárdia é um efeito adverso que é gerado pela própria ação do fármaco. A taquicárdia, eu até coloquei taquicárdia reflexa, porque é uma resposta do corpo de tentar se adaptar a essa vasodilatação que está acontecendo pelos nitratos.
Pode gerar uma erupção cutânea, principalmente em administração transdérmica, porque a gente já vai ver as vias de administrações que a gente tem para esses fármacos, principalmente a nitroglicerina, que pode ser administrada por spray ou por parte dérmico. Pode me gerar uma erupção cutânea, que seria basicamente uma reação de hipersensibilidade, e também pode me gerar meta-hemoglobinemia, por uma questão de que me diminui a capacidade do corpo de oxidar o ferro. E isso pode me gerar uma meta-hemoglobinemia e isso pode me levar também a uma anemia hemolítica. Bom, interações. Com o que a gente tem que tomar cuidado um paciente que está em tratamento com um nitrato? Primeiro que eles podem potenciar a ação de outros vasodilatadores, como por exemplo, inibidores da PDE5, que é a fosfodiesterasa 5. Alguém lembra o que faz a fosfodiesterasa 5? Ela degrada AMP cíclico e GMP cíclico? Pode ser? Perfeito. Ela degrada GMP e AMP. Então, se eu uso um fármaco que inibe a degradação de AMP e GMP, o que eu faço? Eu aumento a concentração de GMP cíclico. E eu expliquei para vocês agora que o GMP cíclico ele é o vasodilatador responsável. Quando a gente tem óxido nítrico, o óxido nítrico, na verdade, o que ele faz é aumentar a concentração de GMP cíclico, o GMP cíclico vai causar a vasodilatação. Então, se eu tenho um inibidor de PDE5, ou seja, de fosfodiesterasa 5, é um vasodilatador, que eu combino com o nitrato, que é outro vasodilatador, eu vou causar uma vasodilatação excessiva. Isso pode me potenciar os efeitos adversos que são causados pela vasodilatação, como a hipotensão ortostática, a bradicárdia, certo? Exemplos de inibidores da PDE5, alguém sabe? A gente não viu, então se não souberem não tem problema. Pergunto por se alguma vez leram em algum lado, ou escutaram, sei lá. A hora que eu falar pra vocês, vocês nunca mais vão esquecer. Vou falar primeiro o nome do fármaco para ver se vocês sabem. Sildenafil ou tadalafilo? Não fez diferença nenhuma. São os Viagras, que são inibidores de PDE5, que o que fazem é causar vasodilatação, que num primeiro momento foram fármacos desenvolvidos para tratamento de cefaleia e como efeito adverso tinha gerar a ereção, só que hoje em dia o uso principal deles é por conta da ereção, mas são vasodilatadores justamente por isso que podem causar, tratar a disfunção erétil. Bom, não pode interagir com o álcool por uma questão de citocromos. O álcool ele era o quê? Inibidor ou ativador de citocromo? O álcool ele estava na regrinha dos ativadores, que era África. Álcool, fenetoína, fenobarbital, rifampicina, carbamazepina e isoniazida. Que o I vem antes, mas eu pulei. Bom, e justamente por isso, porque ele vai estimular os citocromos, e se a gente precisa dos citocromos para ativar esses fármacos, a gente vai ter uma ativação muito grande desses fármacos, a gente pode ter uma resposta muito maior dos nitratos, coisa que também não é boa, porque seria basicamente a gente causar uma vasodilatação excessiva também. Diuréticos também não é recomendado interagir, porque os diuréticos, o que eles faziam que a gente viu na aula passada? Na última aula da primeira era. Eles eram fármacos para tratamento do que a gente viu? Hipertensão, não excretava sódio. Perfeito, para hipertensão. E um fármaco que a gente trata, a gente usa para tratar a hipertensão, o que ele faz? Diminui a tensão arterial. Se um efeito adverso dos nitratos é gerar uma hipotensão ortostática e eu der outro hipotensor, aí a gente está um pouco complicado. E outro que a gente não pode combinar são as fenotiazinas. O que é isso? As fenotiazinas são fármacos que são usados para tratar transtornos mentais. Como, por exemplo, tiro nomes que por aí vocês já ouviram, clozapina e haloperidol. E isso também porque vai ter a ver com as enzimas que ativam os nitratos. Então também por isso não é indicado essa interação. Bom, então para que eu posso usar os nitratos? Principalmente profilaxis e tratamento de angina de peito, que os nitratos são fármacos antianginosos.
Posso usar para tratar insuficiência cardíaca esquerda, que é justamente o assunto da próxima semana nossa, que é insuficiência cardíaca. Fissura anal. Aqui não tem nada a ver com uso cardíaco, mas como vai saber o que eles vão perguntar, eu coloquei aqui como um uso também que tem. E prevenção da extravasação, isso quer dizer basicamente prevenir uma possível hemorragia, porque quando a gente tem uma vasodilatação, se a gente tem um vaso, uma artéria ou uma veia que está com uma parede muito fina, a gente pode acabar rompendo isso e ter uma extravasação sanguínea. Então, isso que significa a prevenção da extravasação. Bom, contraindicados quando? Claramente, hipersensibilidade a esses fármacos, hipotensão arterial por conta do efeito adverso, hipovolêmia pelo mesmo motivo. Não pelo mesmo motivo, mas pense, se a gente vai fazer uma vasodilatação e o paciente tem pouco volume sanguíneo, a gente pode piorar, na verdade, essa zona isquêmica, porque a gente não está só diminuindo como se diz? Não estamos diminuindo só a chegada Oh, meu Deus, a gente não está favorecendo a chegada de sangue pela vasodilatação, senão que a gente está diminuindo essa chegada porque a gente está vasodilatando e o paciente tem menor fluxo sanguíneo porque ele tem baixo volume plasmático. Insuficiência cardíaca direita, isso pelo mesmo motivo, porque a gente tem que pensar que a gente tem que chegar no coração inteiro, e se um coração direito não está bombeando como deveria, seu vaso dilatar, vai chegar menos sangue para o coração direito já não está funcionando direito, não me chega em coração esquerdo, e isso pode me gerar um problema, até porque cardiopatias isquêmicas é mais frequente a nível de coração esquerdo do que coração direito. Uso de inibidores da PDE5, justamente como a gente falou em relação às interações, está contraindicado em frequências cardíacas maior que 120 ou menor que 50. Eu, para ser sincero para vocês, não achei o motivo de por que uma frequência cardíaca maior a 120 não se poderia usar, mais menor a 50 por uma questão de bradicardia. A bradicardia a gente já viu com efeito adverso e isso não é muito interessante. A miocardiopatia hipertrófica obstrutiva também não deveria se usar, porque já é uma patologia, digamos, algo mais agregado que a gente tem no coração, então a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado. Seria o mesmo motivo entre aspas, seria basicamente pensado por que a gente não usa o beta-bloqueante por uma insuficiência cardíaca descompensada, porque o coração ele já está com outros problemas e a gente não pode alterar mais ainda o funcionamento, e se a nossa intenção é justamente ajudar. Estenose aórtica também não, porque é um problema valvular que também vai me alterar a questão da chegada sanguínea a nível do corpo todo, mas nesse caso que me interessa é o coração. Taponamento cardíaco também não, porque não adianta eu vasodilatar, sendo que o coração está com esse taponamento. Pericardites constrictiva, aqui é um tratamento muito complicado, porque a gente está falando de uma pericardite associada com uma cardiopatia isquêmica, e é complicado, porque a gente pode vasodilatar, só que primeiro que está com pericardite. A gente tem uma inflamação no pericárdio. Segundo, que ela é constrictiva, então a gente vai ter um coração ali que ele está meio apertadinho. E a gente vai vasodilatar, não seria a melhor opção os nitratos. Estenose mitral, basicamente pelo que a gente falou da estenose aórtica. E também não uma anemia marcada, justamente porque um dos efeitos adversos era a meta-hemoglobinemia, que poderia me gerar uma anemia hemolítica. Alguma dúvida até agora? Porque esse aqui foi o geral de nitratos, a gente vai ver um pouquinho de cada fármaco por separado agora. Então, seguimos. Bom, a nitroglicerina, como eu falei, tem outro nome que é o trinitrato de glicerilo, que pode ser administrada. Primeiro, isso aqui eu coloquei como diferença também, que para mim, sinceramente, não vale de nada, mas a nitroglicerina digamos, a composição dela faz com que ela seja oleosa e volátil, enquanto que os outros dois, vocês vão ver que tem uma composição diferente. Em relação à administração, nitroglicerina pode ser usada sublingual, via oral, intravenosa, spray e partes. Vocês sabem o que é partes? Exatamente. Estão vendo a câmera? É o adesivo. É o famoso, por exemplo, adesivo de nicotina ou parte de nicotina. É o adesivo que você coloca. Em relação à distribuição, elas chegam a uma concentração máxima plasmática em 4 minutos, então isso é muito bom porque ela chega muito rápido em circulação sanguínea. Tem um tempo de vida média muito curto, mas isso a gente está falando da nitroglicerina como tal e não dos metabolitos ativos. Não dos metabolitos ativos, que no caso é o óxido nítrico, porque o metabolito ativo, que é o óxido nítrico,
que é o óxido nítrico em partes. Aqui, metabolitos ativos. 1,2 de nitrato e 1,3 de nitrato de gliceril, que esses são os metabolitos ativos, porque eles já vão ter o óxido nítrico funcionante para poder fazer essa vasodilatação. E então esses metabolitos ativos têm uma vida média um pouco maior, de aproximadamente 40 minutos. Se acumulam muito em tecido vascular, o que é muito bom para a gente, porque é onde a gente precisa que esses fármacos atuem. Porém, tem uma desvantagem que a biodisponibilidade oral deles é muito, muito baixa, de 20%. Isso quer dizer o quê? Que 80% do fármaco que você administrou, ele se perdeu antes de chegar aonde ele deveria atuar, que no caso seria nos próprios vasos. E isso pode ser por uma questão de perda, principalmente a nível intestinal, porque se vocês lembram, nos enterocitos, a gente tem citocromos também nessas células. Então, na hora de passar ali para essas células, esses citocromos que a gente tem ali no intestino podem acabar metabolizando o fármaco, inativando eles, e dessa forma eles não conseguem chegar no sítio de ação deles. Em relação ao metabolismo, todos eles são hepáticos, porém, cada um tem uma particularidade diferente, cada um dos fármacos que a gente vai ver hoje tem uma particularidade diferente. A nitroglicerina, ela é metabolizada por uma hidrólise, por uma enzima específica, que é uma reductasa de nitrato orgânico. E também essa enzima também é responsável por metabolizar o glutátión, coloquei aqui por colocar. E também ela pode ser metabolizada por uma enzima aldeído desidrogenasa mitocondrial. Para mim, o mais importante dessas duas maneiras de metabolismo, digamos, já seja pela reductasa de nitrato orgânico ou a enzima aldeído desidrogenasa mitocondrial, a enzima aldeído desidrogenasa mitocondrial, para mim, é a mais importante. Primeiro, porque é diferente, porque é uma enzima que está a nível mitocondrial, e segundo, porque é uma enzima muito parecida com o que a gente usava para poder ativar esse fármaco, certo? E aqui os metabolitos ativos que a gente já tinha falado antes. Bom, mononitrato de isosorbida e o dinitrato de isosorbida, os dois são sólidos. Em relação à administração por via oral ou sublingual, distribuição tem uma concentração, chegam a uma concentração máxima plasmática, demoram mais para chegar nessa concentração, de 1 a 2 horas. O tempo de vida média também é maior. Aqui eu coloquei para vocês de 4 a 5 horas, mas dependendo do livro que vocês forem ver, vai falar de 2 a 5 horas. De qualquer forma, é um rango de horas e não de minutos, como a nitroglicerina, e já tem uma biodisponibilidade por via oral muito maior, entre um 90% e inclusive um 100%. E o metabolismo a nível hepático, aqui não tem muito mistério, por reação de desnitração, que é basicamente tirando grupos nitritos da molécula em si, e também pode ser feito por glucuronidação. Glucuronidação, lembrem-se que é um processo de conjugação, é eu pegar o fármaco e colocar nele um ácido glucurônico, certo? E lembre-se também que eu não falei da nitroglicerina, nem aqui, nem vou falar no próximo, porque a gente já falou que a excreção era por via renal. O dinitrato de isosorbida, também sólido. A administração por via sublingual ou por via oral, igual que o mononitrato. Em relação à distribuição, muda um pouco em relação à via de administração que a gente utilizou. Se a gente usou por via sublingual, o tempo de vida média é entre 30 e 50 minutos e a duração de ação entre 40 minutos e 2 horas. E se for por via oral, a gente também aqui no dinitrato, assim como a nitroglicerina, a gente tem uma baixa biodisponibilidade, não tem uma porcentagem exatamente calculada, mas se sabe que a biodisponibilidade é muito baixa. Tem um tempo de vida média entre 1 a 10 horas e uma duração de ação de 2 a 8 horas. E aqui uma outra particularidade diferente dos outros, que o metabolismo pode ser dado a nível hepático, mas também eles são metabolizados a nível vascular. Quais são os metabolitos que são gerados? 2 mononitrato e 5 mononitrato de isosorbida, que eles vão se eliminar de forma mais lenta e eles também são os metabolitos ativos. O que quer dizer que o dinitrato de isosorbida, ele é ativado porque ele é uma prodroga, ele precisa de uma ativação para poder atuar. Ele se ativa em quê? Em 2 mononitrato e 5 mononitrato de isosorbida, que são os metabolitos que vão ser responsáveis por produzir a ação desse fármaco e são os metabolitos que também vão ser excretados.
E tem a característica de que eles são eliminados de forma mais lenta, por isso que esse rango de vida média é muito largo. Por quê? O fármaco que ele não foi ativado, ele se elimina mais rápido. Porém, a porcentagem do fármaco que foi ativado e vai poder atuar, ou seja, passou de prodroga a droga, ele vai ter um tempo de vida média mais longo, justamente porque se elimina de forma mais lenta. Até aqui, alguma dúvida? Ok. Pode explicar de novo essa parte do metabolismo? Sim. Bom, vamos lá. Metabolismo, a gente tinha falado que como são prodrogas, a gente precisava que esses fármacos se metabolizassem, que eles se metabolizassem para eles poderem se ativar. Porém, a gente também não pode esquecer que quando a gente vai excretar um fármaco, eles também sofrem um metabolismo para se tornarem metabolitos inativos para poder serem excretados. No caso da dinitrato de isosorbida, esse metabolismo que ativa elas vai gerar os metabolitos ativos, que é o 2-mononitrato e o 5-mononitrato de isosorbida. Porém, depois ela não sofre um outro metabolismo para inativar esses metabolitos ativos, senão que são esses metabolitos ativos que vão ser eliminados. O que pode ser eliminado é o dinitrato de isosorbida inteiro, sem ele ter sido metabolizado e sem ele ter sido ativado, certo? Mas esses metabolitos ativos, uma vez que eles são ativados, eles não voltam a ser inativos para depois serem excretados. Foi? Foi, aham. Mas então o que acontece com eles quando se viram metabólitos ativos? Eles vão atuar, vão fazer a ação deles, que seria justamente aumentar a concentração de empecilho, causar vasodilatação, e depois eles vão ser excretados do corpo. Porque lembra que a gente tem alguns fármacos que a gente já viu que falava assim, são excretados inalterados em urina? Sim. Seria a mesma coisa. Nesse caso, eles sofreram uma alteração anterior, porque eles precisavam sofrer esse metabolismo e essa alteração para serem ativados, mas depois não sofreram outra alteração para ser excretados, senão que são eliminados exatamente como esses metabolitos que foram ativos. Sim, tá bem. Perfeito. Então, um pouquinho mais de beta-bloqueantes, para vocês não se esquecerem deles, porque são muito importantes. Em relação aos beta-bloqueantes, é o seguinte, porque quando a gente viu na aula de hipertensão arterial, a gente viu basicamente as funções deles a nível cardíaco para baixar a frequência e a tensão arterial. Porém, aqui vai interessar um pouco para a gente os efeitos antianginosos, ou seja, para diminuir essa angina que o paciente vai apresentar na cardiopatia isquêmica. E quais são os efeitos que geram os beta-bloqueantes que me favorecem com que sejam antianginosos? Primeiro, eles aumentam a tolerância ao exercício, porque a gente sabe que tem um tipo de angina que é despertada, digamos, pelo exercício. Reduzem a frequência dos ataques, ou seja, o paciente que ele tem, não sei, todo dia às 8 horas da manhã tem ataque com dor opressiva no peito. Vai diminuir, capaz a cada 2 dias, 3 dias, ou enfim, é mais controlável. Vai controlar também um pouco as manifestações do eletrocardiograma que apresenta esse paciente com essa cardiopatia isquêmica, falando de um paciente já com uma cardiopatia isquêmica mais crônica. Diminui o consumo diário de nitroglicerina, o que é muito importante, porque quando a gente falava a respeito de sinergismo, ou seja, quero usar dois fármacos juntos para buscar algum tipo de benefício, nesse caso é um exemplo, porque a gente pode usar menos quantidade de nitroglicerina, a gente vai conseguir o efeito da nitroglicerina e de certa forma a gente não está deixando o paciente, digamos, a ver navios sem fármaco nenhum, mas senão que tem os beta-bloqueantes ali para poder ajudar a controlar essa angina. E diminui também a incidência de arrítmias, porque os beta-bloqueantes também podem ser usados como antiarrítmicos. Não são os principais, não são os melhores, mas podem ser usados para isso. E como que os beta-bloqueantes geram todos esses efeitos? Porque eles diminuem a demanda de oxigênio pelas células miocárdicas. E qual é o mecanismo de ação deles? Eu sei que está escrito aqui, mas alguma de vocês, se vocês se animam a me explicar. Ok, antagonista dos receptores beta. E daí? O que acontece quando eu antagonizo um receptor beta? Ou seja, vai diminuir a frequência cardíaca, a tensão arterial, a contratibilidade do coração. Basicamente, eu diminuo as propriedades cardíacas. Ok. Nomes de fármacos de beta-bloqueantes?
Aqui ficou mais fácil porque a maioria termina com olol. Não são todos, mas a maioria. Um olol. Propanolol, atenolol, metoprolol, bisoprolol, esmolol, labetalol, carvedilol, timolol, todos eles são beta-bloqueantes. Tem alguns que têm um uso específico mais para outros tipos de enfermidade, mas não importa, todos eles são beta-bloqueantes. Quais são as ações farmacológicas que ele vai gerar? Tudo isso que a Yasmin estava falando: diminuir a frequência cardíaca, diminuir a contractilidade, diminuir a tensão arterial, bloqueia receptores beta dos vasos sanguíneos, o que isso me favorece também como se diz? Na verdade, depende de onde ele esteja, ele vai favorecer uma vasoconstrição, uma vasodilatação, depende se a gente está falando de periféria ou, como se diz? Ou a nível central. Vão redistribuir o fluxo coronário desde subepicárdio a subetocárdio, o que me aumenta, o que me melhora essa irrigação do coração e favorece um aporte de oxigênio às zonas que estão pouco perfundidas. Porém, tem alguns efeitos que não são beneficiosos usando beta-bloqueantes, que seriam: porque quando a gente usa beta-bloqueantes com doses altas, a gente aumenta os efeitos cronotrópicos e inotrópicos negativos. E isso, o que acontece? Vai me aumentar o consumo de oxigênio e vai me diminuir o fluxo coronário. Por quê? O coração vai estar trabalhando menos, vai requerer mais oxigênio, porque se o coração está trabalhando menos, o corpo pode entender que o coração está trabalhando menos porque ele não recebe oxigênio. E dessa forma vai aumentar o consumo de oxigênio, na verdade aumenta a oferta para esse coração tentar usar mais oxigênio e voltar a se ativar. Mas ele não vai conseguir porque ele está bloqueado pelos receptores, pelos beta-bloqueantes. E vai diminuir o fluxo coronário justamente porque vai ser um coração que ele vai estar trabalhando muito menos, porque os beta-bloqueantes diminuíram as propriedades cardíacas. E não é efetivo em pacientes com angina em repouso. Alguma dúvida sobre os beta-bloqueantes? Aqui, de beta-bloqueantes, basicamente o que a gente vai ver é isso, porque, como eu falei, a descrição maior de mecanismos de ação, enfim, a gente já viu. Bom, antagonistas cálcicos. A gente viu um pouco deles também na aula passada de hipertensão. O mecanismo de ação é bloquear canais de cálcio, basicamente. Então, a gente bloqueia a entrada de cálcio nessas células cardíacas, no músculo lisovascular, já seja sistêmico ou coronário. E isso vai me produzir uma relaxação dos vasos em geral. E da mesma forma que a gente falou que o aumento do GMP cíclico me diminui a disponibilidade de cálcio, se eu não tenho cálcio, eu não vou contrair o músculo lisovascular. Aqui é a mesma coisa, só que eu estou usando outro mecanismo que é justamente inibindo, bloqueando os canais de cálcio. A gente divide em dois grupos, que eram as dihidropiridinas e as nodihidropiridinas. Nas dihidropiridinas a gente tinha a nifepidina, que ela tem, dentre os antagonistas cálcicos, digamos, é a que tem maior potência vasodilatadora, então que seria mais interessante para a gente utilizar no momento de uma cardiopatia isquêmica. Vai causar uma vasodilatação, tem um certo efeito inotrópico negativo, não afeta o cronotropismo se eu uso uma dose padrão, ou seja, uma dose standard. E a nível coronário, vai me gerar uma diminuição da tensão arterial e isso pode produzir uma isquemia paradoxal. Então tem que tomar muito cuidado, por isso que os antagonistas cálcicos de tipo da família dos não dihidropiridínicos são os mais recomendados em uma cardiopatia isquêmica do que os dihidropiridínicos. Mas de qualquer forma, antagonistas cálcicos podem ser usados. Bom, nos não dihidropiridínicos a gente tinha o diltiazem e o verapamilo, que esses dois eles vão ser bons para a diminuição do automatismo, já seja automatismo ou condução, ou seja, me ajuda tanto a controlar o nódulo sinusal como o aurículo ventricular. Isso vai me gerar o quê? Tem efeitos inotrópicos e cronotrópicos negativos, tem uma menor potência vasodilatadora em comparação com o grupo anterior, e em relação ao cronotropismo, me faz com que o coração consuma menos oxigênio e me gera uma bradicárdia, e a nível do nódulo aurículo ventricular vai aumentar um efeito antiarrítmico. Então tem que tomar muito cuidado para usar, por conta desses efeitos que talvez não sejam mais esperados no momento que a gente está tratando um paciente com uma cardiopatia. Em relação aos efeitos adversos, a gente já tinha visto um pouco, mas eu coloquei aqui de volta: cefaleia, rubor, mareos, edema maleolar,
uma taquicardia reflexa justamente por uma bradicardia que pode ter girado antes, angina por vasodilatação intensa, então por aí a gente está tratando de ajudar um paciente com uma cardiopatia isquêmica que tem uma angina de peito e daí a gente dá um fármaco que pode me gerar uma angina, não estaria tão bom. Pode gerar refluxo gastrointestinal e ou estreimento, e uma bradicardia e um bloqueio AV, justamente porque o diltiazem e o verapamilo, principalmente, atuam muito a nível dos nodos cardíacos. Alguma dúvida? E só uma coisa, refluxo gastrointestinal e estreimento é porque eles atuam em músculo liso dos esfíncteres. E como é antagonista cálcico, não contrai, se não contrai, tá tudo meio flojo ali. Bom, então falando agora um pouco mais a respeito da angina estável, que é basicamente essa dor que esse paciente sente com as características mais comuns, por isso que é uma estável e não uma inestável. Se apresenta principalmente em cardiopatia isquêmica crônica, e aqui a gente pode dividir em dois grupos, ou seja, a gente pode falar de fármacos que vão melhorar o pronóstico desse paciente, ou seja, a chance de sobrevida, enfim, um tratamento mais efetivo para o paciente em si ter uma longevidade maior, e fármacos que vão melhorar o sintoma, ou seja, que podem me ajudar mais a diminuir realmente essa questão da dor, não por mecanismos de atuar diretamente em mecanismos que me geram a dor, mas senão que de certa forma, se eu atuo melhorando um pouco essa isquemia, eu posso melhorar também os sintomas. Então, os fármacos que melhoram o pronóstico. Aspirina, que era o quê? Aspirina e clopidogrel. Antiagregante. Perfeito. Posso usar estatinas, que como eu falei, atua diminuindo o colesterol, que a gente vai ver na aula específica de dislipidemias. Posso usar um IECA, que é o inibidor de enzima convertidora de angiotensina. E posso usar beta-bloqueantes, porém, desde que o paciente tenha um antecedente de infarto agudo de miocárdio ou ele tenha algum tipo de disfunção ventricular. E fármacos que melhoram sintomas, aqui a gente pode fazer uma ligação, porque beta-bloqueantes tanto melhoram sintomas como melhoram o pronóstico do paciente. E em relação a melhorar sintomas, principalmente o resto. Bloqueantes cálcicos, nitratos, ivabradina, que a gente vai ver já já, nicorandil, que a gente vai ver já já também, ronolazina e molcidomina, que também todos esses últimos, abaixo desses 4 últimos aqui, a gente vai ver um pouco melhor agora. Que são fármacos que vão melhorar os sintomas de um paciente com angina estável. Bom, ivabradina, o que ela vai fazer? Ela vai inibir canais iônicos de corrente mixta, ou seja, que passa sódio e passa potássio. Isso vai me inibir vai me alterar principalmente o marca-passos do coração, que era o nodo sinusal. Porém, tenho em conta que a ivabradina ela pode ser usada em pacientes para essa finalidade da angina estável, porém só se usa se o paciente ele tiver um ritmo sinusal. Se ele não tiver um ritmo sinusal, não se pode usar a ivabradina. Justamente porque ela vai atuar ali a nível justamente do marca-passo cardíaco. Então, se o paciente ele já não tem um ritmo sinusal, já tem alguma outra disfunção, e eu vou inibir o que supostamente está tratando de controlar, que é o marca-passo do coração, não vai ser tão vantajoso. A administração por via oral tem uma biodisponibilidade consideravelmente, que a gente pode considerar como baixa, de 40%. Tem um tempo de vida média de 2 horas, porém o metabolito ativo, isso quer dizer o quê? Que esse fármaco também pode ser considerado uma prodroga e o tempo de vida médio do metabolito dele é muito maior, de 13 horas. Sofre o metabolismo hepático por citocromo 3A4. Aqui um exemplo do que eu falei, que uns 60% dos fármacos que a gente vê que se metabolizam por citocromo é pelo citocromo 3A4. E a excreção é feita por fezes e urina. E quando que a gente vai usar a ivabradina? Principalmente em uma profilaxis a longo prazo com paciente com angina de peito estável crônica, ou seja, que já vem de muito tempo, que podem apresentar intolerância aos beta-bloqueantes. Ou seja, a ivabradina basicamente é um paciente que já gerou uma tolerância frente aos beta-bloqueantes, é uma opção terapêutica, lembrando que esse paciente, para ele usar a ivabradina, ele tem que ter um ritmo sinusal. Então, antes de qualquer coisa de eu indicar esse fármaco para o paciente, eu preciso ter
um eletro dele para saber se ele tem um ritmo sinusal ou se ele tem alguma outra patologia que faz com que o coração tenha perdido esse marca-passo fisiológico. Bom, não usar diltiazem ou verapamilo, porque esses dois fármacos, ou seja, o diltiazem e o verapamilo, são inibidores do citocromo 3A4, e como a gente já falou diversas vezes, se eu inibo o citocromo que metaboliza um determinado fármaco, esse fármaco que era metabolizado por esse citocromo vai aumentar sua concentração dentro do corpo, isso pode me gerar toxicidade e me aumenta o risco de efeito adverso. Efeitos adversos, o principal, bradicardia excessiva. Justamente porque eu vou estar inibindo seletivamente o próprio marca-passo do coração, que é o nodo sinusal. E pode me gerar algo que se chamam fosfenos. Alguém sabe o que é? São basicamente manchas luminosas que o paciente vai apresentar na retina, que vão continuar mesmo se ele estiver no escuro, tá? Não importa, você pode falar, lógico, se ele está com a luz acesa, pode estar ali aparecendo essa mancha porque ele ficou olhando para a luz. Não, isso não importa. Se está num ambiente claro ou num ambiente escuro, essas manchas luminosas estão presentes. Isso são os fosfenos. Alguma dúvida? Seguimos. E os outros que a gente não vê tão a fundo, até porque não são tão interessantes e também não são tão utilizados. Nirocandil tem o mesmo efeito, o mesmo mecanismo de ação dos nitratos, que era qual? Como que os nitratos atuavam? Pela metabolização em enfermar o óxido nítrico, né? Perfeito, liberava óxido nítrico aumentava o GMP cíclico diminuía cálcio, e diminuindo cálcio eu fazia vasodilatação. Além disso, eles também podem o nirocandil pode ativar canais de potássio voltagem dependente nos vasos. E isso faz com que hiperpolarize, se hiperpolariza eu não posso contrair, se eu não contraio eu tenho vasodilatação e não vasoconstrição. Bom, são vasodilatadores venosos e arteriais. Uma coisa que eu não falei, os nitratos, cuidado quando a gente fala vasodilatação, não sei vocês, mas pelo menos eu me associo muito com a artéria. Não me pergunte o porquê, é a vida. Mas os nitratos, eles atuam principalmente a nível venoso, tá? Por isso que diminui a resistência periférica, enfim, mais a nível venoso. O nirocandil já é um pouco diferente porque ele vasodilata tanto veias quanto artérias. Não é que os nitratos não podem atuar em artérias, mas o principal deles é veias e não artérias. Vão diminuir pré e pós-carga, diminui a demanda de oxigênio do miocárdio e aumenta o aporte. Então ele tanto diminui a demanda quanto aumenta o aporte. Bom, mocidildomina é um nitrovasodilatador, então também vai estar associado ao óxido nítrico. Tem uma ação prolongada, é metabolizado pelo fígado por hidroxilação. Aqui eu coloquei o nome do composto que é gerado porque é o metabolito ativo, que é a linsidomina. Se excreta também por via renal e é indicado para angina estável e inestável. Isso é importante porque nem todos os fármacos que eu posso usar em angina estável eu posso usar em angina inestável. Nesse caso, tá indicado para os dois tipos de angina. E não importa se o paciente tem ou não insuficiência cardíaca esquerda, ou se ele tem ou teve um infarto agudo de miocárdio, eu posso usar igual. Então, quase uma reina dos fármacos. E por último, ranulazina, que vai bloquear a corrente de sódio de inativação lenta. Se eu bloqueio o sódio, eu não despolarizo. Se eu não despolarizo, eu não contraio. Se eu não contraio, eu não vasocontraio. Se eu não vasocontraio, eu vasodilato. Eu volto, falo de novo. Se eu bloqueio canais de sódio eu preciso para despolarizar. Se eu não tenho sódio, eu não despolarizo. Se eu não despolarizo num músculo liso, eu não ativo o músculo liso. E ativar o músculo, eu estou me referindo a contrair. Se eu não contraio o músculo liso a nível do vaso, eu não faço vasoconstrição. Logo, a única resposta que me sobra é fazer vasodilatação. Agora foi. Bom, e o que isso vai me gerar? Uma menor sobrecarga de cálcio no miocárdio, por isso
eu vou também ter uma menor contração. E como que ele diminui essa sobrecarga de cálcio no miocárdio? Por uma redução indireta do funcionamento de um intercambiador que, digamos, que seria como se fosse uma bomba de sódio-cálcio a nível cardíaco. E com tudo isso, o que vai me gerar? Diminuição da tensão parietal ventricular, ou seja, a tensão que sofre a parede do ventrículo, melhora essa distensibilidade e a relaxação ventricular, diminui a demanda de oxigênio por miocárdio e aumenta o fluxo sanguíneo em subendocárdio, o que também pode me ajudar, não só na angina, mas também na isquêmia, na possível isquêmia cardíaca que tem o paciente. Alguma dúvida? Bom, último, um quadrinho aqui, digamos que um pouco de repasso em relação a um paciente com, como se diz? Com cardiopatia isquêmica. A gente tem 3 enfoques, na verdade tem 3 alternativas para poder atuar. Claramente, a que importa pra gente é a terapia anti-isquêmica. A antitrombótica também, mas principalmente a anti-isquêmica, que vai muito do que a gente viu hoje. Que é a terapia anti-isquêmica, que é? Eu prevenir que aumente essa área de isquêmia do paciente. Aumentando a oferta de oxigênio, como a gente falou, ou diminuindo a demanda de oxigênio. Se eu aumento a oferta de oxigênio, eu posso usar nitratos ou bloqueantes cálcicos. E olha aqui, principalmente os não DHEP, que eram os não dihidropiridínicos. Isso que diminui a demanda de oxigênio, principalmente beta-bloqueantes, os nitratos de novo e de novo os bloqueantes de cálcio não DHEP. Porém, uma outra alternativa que a gente tinha era a terapia antitrombótica, que envolve anticoagulante e antiagregante, principalmente. Anticoagulante, a gente já falou, heparina, qualquer tipo de heparina, porque se vocês lembram, a gente tinha 4, e agora deu tilt aqui. Eram 3 ou 4. Era a natural, a de baixo peso molecular e a não fracionada, então era 3. Antiagregantes como a aspirina e as tienopiridinas, que era clopidogrel, prasugrel, enfim. E a gente pode fazer uma coisa que não compete tanto a gente dentro de terapêutica, mas é a terapia de revascularização. Por quê? Tá ok que tem a farmacológica, que é através de fibrinolíticos, porém, quando a gente fala de revascularização, são principalmente as técnicas intervencionistas, que tá aqui eu coloquei como sigla para vocês, porque se vocês forem ver em algum lugar, muito provavelmente vai estar com essas siglas. ICP significa intervenção coronária percutânea. Isso basicamente seria o cateterismo que a gente faz para desobstruir e para poder revascularizar o paciente. Seria basicamente isso. E o CRM, que não é o Conselho Regional de Medicina, que a gente mais sonha, senão que é a cirurgia de revascularização miocárdica. Traduzindo isso em palavras que a gente talvez já conheça, Nossa, eu não estou sabendo escrever mais nada. Miocárdica. É o famoso bypass. O que era o bypass? Eu pergunto porque sempre tem alguém que esquece o que era o bypass. E se esquece, não tem problema que eu falo de novo. Lembra o que era o bypass? Seria a ponte de safena, né? Perfeito. Graças ao Dr. Favaloro. Lá temos. Muito bem. Isso seria tudo da aula de hoje. E alguma dúvida? Não. Bom, então, gente, é isso. Semana que vem estaremos com insuficiência